Se você pensa que a vida de Júlio César foi só sobre conquistar territórios e governar Roma, pense novamente. Hoje vamos conhecer como um jovem general romano foi capturado por piratas e como ele usou sua astúcia e estratégia para escapar e se vingar. Sejam bem-vindos. Nós somos o canal História em 3 Atos. Ato 1. A viagem. A nossa história começa em 75 a.C., quando Júlio César estava viajando pelo mar Egeu em uma missão militar. Nessa época, ele já era um político e general romano influente, mas ainda não havia alcançado o status de líder supremo que ele teria mais tarde. Nascido em 12 de julho de 100 a.C., em Roma, Júlio César pertencia a uma família aristocrática. Desde jovem, ele mostrou grande habilidade política e militar. Seu destino era Rhodes, importante centro educacional, onde muitos jovens romanos, ricos e ambiciosos, estudavam e aperfeiçoavam-se. Quando, no dia 20 de maio, o pequeno navio foi abordado pelos piratas cilicianos, onde Júlio César foi capturado e levado para a base pirata. Ato 2. A captura de Júlio César. Nesse período, a pirataria era uma ameaça comum no Mediterrâneo, e muitos romanos foram capturados e exigidos resgates exorbitantes. Cruéis e temidos, os piratas sicilianos eram um grupo de saqueadores marítimos que operavam na região da Sicília, no sudeste da atual Turquia, durante o período helenístico e a época romana. Eles se tornaram uma grande ameaça para o Império Romano, que iniciou várias campanhas militares para combatê-los. Os piratas exigiram um resgate de 20 talentos de ouro por sua liberdade, uma quantia equivalente a cerca de 400 quilos de ouro na época, que hoje valeria cerca de 25 milhões de dólares. Mas Júlio César segue astuto e estratégico. Rapidamente decidiu negociar com os piratas e exigiu que eles aumentassem a quantia para 50 talentos de ouro. Enquanto esperava o resgate, Júlio César não ficou parado. Ele fez amizade com os piratas, contou histórias e piadas para eles e, de certa maneira, tornou-se respeitado por sua inteligência e forte personalidade. Ele se comportou como se estivesse em um hotel de luxo e não como um prisioneiro. Não se submetendo aos piratas, chegou a ameaçá-los de perseguição assim que tivesse uma oportunidade. Júlio César pediu que seus amigos e familiares arrecadassem o resgate, e em pouco tempo o dinheiro foi entregue aos piratas, mas Júlio César não foi libertado. Os piratas, agora com seu resgate em mãos, decidiram pedir mais dinheiro. Percebendo que os piratas nunca pretendiam libertá-lo, usou sua engenhosidade para criar um plano de fuga. Ele prometeu aos piratas que, uma vez libertado, ele pagaria o dobro do valor do resgate como forma de agradecimento. Então, ele pediu que seus amigos e familiares arrecadassem mais dinheiro e o mantivesse escondido em uma ilha próxima. Ele foi libertado como prometido, mas assim que foi para a ilha, ele rapidamente reuniu uma frota e voltou para capturar os piratas. Ato 3. A vingança de Júlio César. Ao voltar à ilha onde os piratas estavam escondidos, Júlio César descobriu que a maioria dos piratas havia saído em busca de saquear outros navios. Ele imediatamente aproveitou a oportunidade para atacar o pequeno grupo de piratas que havia ficado para trás, capturando-os facilmente. Júlio César então enviou seus homens para perseguir os piratas que haviam partido, conseguindo capturar muitos deles e recuperando o tesouro que havia sido saqueado. Ele também liderou uma campanha militar bem-sucedida contra a cidade de Perga, que havia apoiado os piratas. Quando Júlio César encontrou os piratas, ele não os perdoou. Ele capturou todos eles e os levou de volta a Roma para serem julgados. Na corte, Júlio César exigiu a sentença máxima para os piratas. Eles foram condenados à morte. Mas, como uma espécie de misericórdia, ele ordenou que suas gargantas fossem cortadas antes que eles fossem crucificados. E assim, Júlio César se vingou dos piratas que o capturaram e enriqueceu ainda mais o seu tesouro. A vitória também consolidou a posição de Júlio César como um líder militar e político respeitado em Roma.
A história também nos lembra da ameaça que a pirataria representava no Mediterrâneo, na época de Júlio César. A pirataria era uma indústria lucrativa e perigosa, e muitos romanos foram capturados e exigidos resgates exorbitantes. É um exemplo da astúcia e estratégia de Júlio César, da ameaça que a pirataria representava na época e de como um episódio aparentemente desastroso pode ser transformado em uma grande vitória. Muito obrigado a você que nos acompanhou até o final. Inscreva-se no canal e até a próxima.